Capítulo 2, da página 275 do livro de língua portuguesa. Leitor parabeniza. Leia a carta de uma turma de alunos para uma revista infantil. Somos alunos do 5º ano. Não assinamos a revista, mas lemos todas as segundas e as quartas na aula de língua portuguesa. Gostamos muito da CHC 240, do artigo sobre raios e trovões. Compartilhamos com nossos colegas e eles também adoram. Beijos para todos da CHC. Que matéria da revista chamou a atenção dos alunos? O que vocês acham? É a matéria sobre raios e trovões. Você precisou ler a carta para saber que assunto ela vai tratar? Por quê? O que você sabe sobre raios e trovões? A seguir, você vai ler um trecho de um artigo de divulgação científica, publicado em uma revista para crianças. Com os colegas, registre algumas dúvidas sobre raios e trovões que gostariam que fossem esclarecidos pelo artigo que vão ler. Então, vocês vão colocar as dúvidas nessa linha aqui do livro e nós vamos ler agora a reportagem. Leitura. Em um trecho de um artigo de divulgação científica para crianças, leia um trecho de um artigo de divulgação científica para descobrir se ele responde às questões levantadas pela turma. Depois comente que dúvidas foram esclarecidas pelo artigo. Tudo o que você precisa saber sobre raios. Lá vem uma chuva daquelas. Junto com a água, surgem raios e trovões. Os barulhos são de assustar, mas os riscos luminosos que cruzam o céu nas tempestades são bonitos de se ver. Agora diz aí, você sabe de onde vêm os raios e trovões? Os raios e o que fazer para se proteger deles? Olhem só, raios, de onde vem? A eletricidade gerada pelo choque entre as partículas de água congelada dentro da nuvem resulta em relâmpagos e raios. Relâmpagos são cargas elétricas provocadas por nuvens. Raios são as descargas que atingem o solo. Então, os relâmpagos são as descargas elétricas provocadas pelas nuvens e os raios são as descargas que atingem o solo. Cabrum! É um tanto assustador o barulho que ouvimos quando um raio cai muito próximo de nós. Esse é o estrondo. Esse estrondo é o trovão. O deslocamento de ar que se expande com violência, produzindo um som intenso e grave. Quando ouvimos o barulho, é sinal que estamos muito próximos de onde o raio caiu. Portanto, todo cuidado é pouco. Comprimento do raio. Saiba que um raio pode ter até 100 km de comprimento. Você sabia que um raio pode ter até 100 km de comprimento? Pois é. Ele pode fazer um longo trajeto no céu antes de atingir o solo. Ao contrário do comprimento, a espessura de um raio é de apenas alguns centímetros. Por isso, eles parecem riscos no céu. Já a sua temperatura chega a ser 5 vezes da superfície solar. É muito quente. Aqui nós estamos vendo queda de raio em Glória, de Dourados, Mato Grosso do Sul. A tempestade de raios no Parque Nacional Anavilhanas, no Vairão, Amazonas. Aqui nós vemos o registro de relâmpago na cidade de Londrina, Paraná. Proteja-se. Ao perceber que uma tempestade se aproxima, evite ficar perto de objetos que conduzam a eletricidade. Telefone com fio, celular no carregador ou objetos metálicos grandes.
Eles podem causar choques de intensidade alta. Se você estiver na rua durante uma tempestade, não fique em áreas abertas, como praias ou campos de futebol, nem embaixo de árvore ou perto de cercas metálicas. Abrigue-se em um local fechado, como uma loja ou um cinema. Os para-raios têm a finalidade de proteger prédios e casas. Eles são posicionados no alto para facilitar o caminho do raio para o solo. Assim, estar dentro de um edifício ou de uma casa é uma boa opção para nos protegermos dos raios. Nada de ficar distraído em sacadas, varandas, toldos e coberturas pequenas. Corra para dentro. As árvores altas podem oferecer um caminho mais fácil para o raio, portanto, fuja delas, ou seja, para evitar a chuva, mesmo que seja para evitar a chuva. O que é a palavrinha espessura? A espessura, uma das dimensões de um corpo. Grossura. O que é expandir? Fazer alguma coisa para ocupar mais espaço, ampliar, dilatar. Partícula é uma parte pequeniníssima. Karina Schumann e Marcelo M.F. Saba. Tudo o que você precisa saber sobre raios, ciência hoje das crianças. Rio de Janeiro, ano 26, número 242, janeiro, fevereiro de 2013, página 25. Responda. A revista recebeu uma carta elogiando o artigo sobre raios e trovões. Você também gostou do artigo? Por quê? Que informação você sabia que foi encontrada no texto? Qual informação que você já sabia que foi confirmada no texto? Que informação nova você descobriu com a leitura do texto? Conte para os colegas e o professor uma experiência que você ou alguém da sua família teve com raios ou trovões. Pode ser também alguma notícia ou reportagem que você tenha lido. O professor vai organizar a sala para que todos que desejarem possam participar. Ouça com atenção relatos dos colegas e peça a palavra se tiver dúvida ou desejar mais esclarecimento. Essa questão não vai ter, porque você pode fazer com os amigos da sua casa ou sua família. Na sala de aula não vai ter, porque nós não estamos com aula presenciais. No primeiro parágrafo do artigo, o autor parece estar conversando com o leitor. Sublinhe nesse parágrafo a parte que evidencia essa afirmação. Leia. Agora diz aí. Na sua opinião, o uso dessa linguagem informal está adequado? Por quê? Está adequado sim, pois se trata de um artigo de divulgação científica destinado ao público infantil, e o uso dessa linguagem é uma forma de aproximar esse leitor do texto. Responda: o que acontece primeiro, o raio ou o trovão? O raio. Abaixo, de que subtítulo você encontrou essa informação? Escreva: cabrum. O que é cabrum? Vocês se lembram da palavrinha onomatopeia? É um barulho, é uma palavrinha que significa que quando nós utilizamos a imitar os sons produzidos pela natureza, barulho das máquinas ou gritos, a gente vê isso muito em histórias, em quadrinhos e tirinhas que costumam usar bastante esse recurso. Isso é um recurso de linguagem, ele se chama onomatopeia, cabrum. Por que o subtítulo cabrum foi escrito repetindo as letras finais? Porque ele foi escrito com a finalidade de imitar o som de um trovão. Releia a primeira informação sobre o subtítulo Proteja-se, da página 277, e marque a alternativa adequada. O objetivo do uso do verbo em destaque é
contar algo divertido ao leitor, instruir, orientar o leitor a realizar uma determinada ação. Agora, circule no texto abaixo desse subtítulo outros verbos usados com a mesma finalidade. Vocês vão voltar lá no texto e circular os verbos. Junte-se a um colega e procurem no dicionário o significado das palavras comprimento e cumprimento. Comprimento é a distância entre o começo e o fim de alguma coisa. E cumprimento, gesto ou palavra com que se cumprimenta, saudação. Leia algumas frases do artigo e escreva a que se referem as palavras em destaque. Você sabe de onde vêm os raios e o que fazer para se proteger deles? O que essas expressões se referem? Aos raios, quando fala deles, né? É um tanto quanto assustador o barulho que ouvimos quando um raio cai muito próximo de nós. Esse estrondo é o trovão. O que é esse estrondo? Esse barulho é o trovão. As árvores altas oferecem um caminho mais fácil para o raio. Portanto, fuja delas. Fugir de quê? Das árvores altas. Você sabia que o Brasil é o país campeão em número de raios? Combine com os colegas ou professor para ir à sala a sala de informática para pesquisar a razão disso acontecer. Será interessante contar para as pessoas da família e da comunidade o que você descobriu com essa pesquisa. Então, vocês vão pesquisar para a tia na internet a respeito do Brasil ser um campeão no número de raios.